E aí, meus queridos amigos que me acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, só naquela paz de sempre? Nesta terceira aula do nosso curso de Bioquímica da Escola de Ciências da Vida, eu vou falar para vocês sobre a ionização da água. Uma aula repleta de cálculos e que nós temos que ir bem devagar para conseguirmos entender todos os cálculos, porque senão fica uma coisa bem confusa, bem complicada de a gente entender, mas é uma coisa importante e que se nós formos devagar, fica sem chabu e sem problemas para a gente conseguir entender tudo isso daí. Beleza? Então o que nós vamos tratar aí nessa aula? Eu vou falar sobre a conceituação de ionização, conceituação geral, e vou tratar do tópico maior dessa aula, que é a determinação do pH, né? Ou a determinação da ionização da água, que são vários cálculos até chegar aí no valor de pH, e isso a gente tem que ir bem com calma. E no fim, eu vou passar 2 slides bem rapidamente, falando sobre a importância do pH, para que ele serve, e isso vai servir de base para nós conseguirmos entender as aulas aí sobre enzimas. Mas isso é mais para frente aí no curso. Então, falando no conceito de ionização. Ionização é quando uma molécula adquire uma característica carregada, sejam cargas positivas ou negativas. Então, esse slide já falou tudo. Se a molécula está carregada, ela está ionizada. Não importa se é com carga positiva ou com carga negativa. E a água, ela pode se ionizar. E a ionização da água se baseia na sua dissociação. Como é que funciona isso? Vamos supor aqui a molécula de água. Quando a molécula de água dissocia, ela vai formar o íon OH- e H+. Esses dois íons, por sua vez, eles podem se associar para formar novamente a molécula de água. Mas a dissociação da água é um evento extremamente raro. Por quê? A 25 graus Celsius, apenas 2 em cada 1 bilhão de moléculas de água sofrem ionização. Então não é comum assim ocorrer à torta direita a ionização da água. Mas isso já é o suficiente para nós determinarmos valores importantes aí da ionização da água e determinar também o valor de pH. Como é que nós vamos entender isso? Vamos por partes. Vamos partir para a parte de ionização da água. Para a gente entender como funciona aquele processo, nós utilizamos um cálculo que é o cálculo da constante de equilíbrio de dissociação da água. Como é que funciona isso? A constante de equilíbrio, aí, representada por K e Q, é igual às concentrações de íons OH+, e OH- multiplicadas, dividido pela concentração de água. Tudo isso em mols por litro ou molaridade. Nessa condição, nós podemos determinar a concentração da água nela mesma. É possível fazer isso. Pode parecer meio estranho, mas é possível. E se a gente calcular a água pura a 25 graus Celsius, a concentração de água nela mesma em 1 litro é 55,5 molar. Como é que chega nesse valor? Bom, 1 grama de água não é igual a 1 ml, e molaridade não é mols por litro, e o cálculo da molaridade não é massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então, se nós temos 1 litro, nós temos 1000 gramas. 1000 gramas dividido pela massa molar, que é 18, vai dar 55,5. O 18 ele vai multiplicar por 1, porque é 1 litro, então 18 vezes 1 continua 18. 1000 dividido por 18 vai dar 55,5 molar. Então, nessa condição, na equação anterior, nós podemos substituir isso e chegar na condição de que a constante de equilíbrio é igual às concentrações multiplicadas de H+ e OH- dividido por 55,5 molar. E ainda assim, nós podemos rearranjar essa fórmula. Nós temos ela aí e podemos transformá-la na seguinte fórmula. Jogar o 55,5 molar, que é a concentração da água, multiplicando com a constante de equilíbrio, nós iremos obter o valor de Kw. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui então. O Kw é o produto iônico da água a 25 graus Celsius. Então, vocês viram no slide anterior que, para eu chegar no valor de Kw, eu preciso multiplicar a molaridade da água, que é 55,5, vezes a constante de equilíbrio. Como eu também posso obter o valor de Kw multiplicando as concentrações de íons H+ e OH-.
Só que assim, para a gente chegar no valor exato de Kw, veja que nós não temos o valor das concentrações exatas do íon H+, e OH-, bem como o valor da constante de equilíbrio. Para a gente chegar no valor exato do Kw, nós precisamos ou ter as concentrações do íon H+, e OH- exata, ou nós precisamos ter o valor da constante de equilíbrio. E olha só que interessante. Quando a gente mensura a condutividade elétrica da água, ou seja, o quanto a água é capaz de carregar elétrons através dela, quanto de eletricidade pode passar dela, nós chegamos no valor da constante de equilíbrio. Por quê? Para que a água possa transmitir elétrons através delas, corrente elétrica, ela precisa estar ionizada. E a ionização da água é uma constante, que é uma constante de dissociação. Então, a gente pode determinar, através da condutividade elétrica da água, a constante de equilíbrio, que a 25 graus Celsius é 1,8 vezes 10 a menos 16 molar. E aí a gente pode substituir na fórmula para chegar nos valores de Kw exato. Então, a gente substitui a constante de equilíbrio pelo valor da condutividade elétrica, que é a mesma coisa. Então, se nós multiplicarmos 55,5 molar vezes 1,8 vezes 10 a menos 16 molar, nós chegaremos no valor de 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado. Por que molar ao quadrado? Porque, veja, nós temos duas notações de molar aqui. Se nós multiplicarmos essas duas notações, ela se eleva ao quadrado. Então, nós chegamos aqui no valor de 1 vezes 10 elevado a menos 14 molar ao quadrado. Beleza? Então, quando a gente chega nesse valor de 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado, é a concentração da multiplicação de íons H+ vezes OH-. Então, quando nós temos 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado, a água estará neutra, certo? Para a gente dividir, separar H+ de OH-, a gente faz o seguinte cálculo. A gente tem aqui, então, o valor do Kw, que é a concentração de H+ vezes OH-. Nós podemos transformar isso em H mais ao quadrado. Nós podemos substituir isso na fórmula fazendo a raiz quadrada de Kw, que é igual à raiz quadrada de 10 a menos 14 molar ao quadrado. Dessa forma, nós chegamos aí numa concentração de 1 vezes 10 a menos 7 molar. Então, veja, para a água neutra, a concentração de íons H+ e OH- sempre vão ser iguais. Então, nós temos aí H+ na concentração de 1 vezes 10 a menos 7 molar e OH- de 1 vezes 10 a menos 7 molar. Se nós multiplicarmos os dois, que é ali que nós temos aquela condição, nós teremos 1 vezes 10 a menos 14 molar, só que ao quadrado. Tá certo? Vamos continuando aqui. E quando há aumento da concentração de H+, a concentração de OH- diminui e vice-versa. Como a água ela é um ácido fraco, sempre que quando aumentar H+, OH- vai ser consumido para manter o equilíbrio, certo? Como esta notação é muito pequena, 1 vezes 10 a menos 7 molar, para melhor compreensão, os cientistas eles transformaram o valor da concentração de íons H+ em pH, que P, na notação logarítmica, é menos log da concentração de alguma coisa, ou menos log de alguma coisa. pH nada mais é do que menos log da concentração de H+. Então, se a gente jogar no cálculo, nós temos aí H+, que é igual ao OH- numa condição neutra, e quando está neutro a gente tem esse valor, 1 vezes 10 a menos 7 molar. Quando nós substituímos na fórmula, nós temos aí o pH menos log da concentração de H+, nós chegamos aí num valor de 7. Portanto, para a água neutra, o pH e o pOH é igual a 7. E quando o pH cai, a concentração de íons H+ sobe e OH- cai. Por quê? pH não é menos log da concentração, então é inversamente proporcional. Da mesma forma, quando o pH sobe, a concentração de íons H+ cai e OH- sobe. E nós temos aí a escala de pH, certo? Se nós formos levar aquela notação, se multiplicarmos a concentração de H+ vezes as concentrações de OH-,
nós teremos 1 vezes 10 elevado a menos 14 molar ao quadrado. Se convertermos isso para logaritmo e transformarmos o cálculo com base nas regras logarítmicas, nós podemos somar pH mais POH, o valor sempre tem que ser 14. E a escala ela vai de 0 a 14, ou seja, 1 molar de H+, e 1 vezes 10 a menos 14 molar de H+. Sendo que o pH 0 é extremamente ácido, que é a mesma coisa que uma solução de ácido clorídrico a 1 molar. E é muito básico um pH que está 14, que nós temos aí uma solução de hidróxido de sódio a 1 molar. E existem os valores intermediários aí. O pH ele pode ser sempre ajustado. E ele é neutro quando encontra-se no valor de 7, que as concentrações de OH- e H+ são iguais. E por que é importante saber o pH? O pH serve como determinante do perfil de funcionamento de uma série de proteínas para o nosso organismo. Portanto, quaisquer variações no pH podem afetar o funcionamento dessas proteínas, enzimas de um modo geral. Então, o pH ele tem que ser finamente regulado nos sistemas biológicos para que ocorra sempre o bom funcionamento das proteínas e enzimas do nosso organismo. E o pH ele é controlado no nosso sistema por sistemas tampão. Isso eu vou explicar na próxima aula, tá certo? Então essa foi a referência que eu utilizei com vocês, ela é toda aí dos princípios de bioquímica, né, do Lehninger, certo? Espero que vocês tenham gostado, foi uma aula relativamente complicada, porque tem muito cálculo, muita informação, mas é dessa forma que nós chegamos aí no valor de pH. Quaisquer dúvidas, críticas ou sugestões, me escrevam lá no Facebook, participem do grupo lá, me adicionem. Todas as informações para entrar no grupo tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima aula.